Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E essa é a parte 2 da nossa série aqui de vídeos, né, que tem duas partes, sobre a decadência pecaminosa, onde nós estamos estudando a história de Mica. Então, nós estamos percebendo aqui o quanto que Mica era equivocado e o quanto que ele valorizava a sua própria vontade. Mas antes, vamos começar? Bom, na nossa leitura bíblica do vídeo de hoje, vamos explanar o texto que está no livro de Juízes, no capítulo 18, a partir do versículo 1, onde diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe haviam caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. Eles disseram: Ide e explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernotaram. A primeira coisa que a gente pode perceber aqui nesse texto é a justiça com as próprias mãos. A tribo aqui dos Danitas, eles queriam uma herança maior. E a gente percebe que eles não foram consultar ali alguém que era ali um juiz daquele lugar. Não, eles falaram assim, bom, a gente quer algo maior, né? A gente tem muitos habitantes, mas então vamos conseguir com as nossas próprias mãos, porque nós somos em muitos, então nós temos mais força juntos. Então nós vamos nós mesmos olhar a terra e nós mesmos vamos querer explorar a terra dos outros. Então aquela tribo de Dan poderia ter chamado um juiz, poderia ter chamado ali alguém que fosse julgar a causa deles, fosse dar uma herança ali para eles, se eles fossem muitos e a terra não estava cabendo, poderiam ali sim ter falado, a gente não tá cabendo, tá? A gente tem muitos habitantes aqui nessa tribo. Mas não, eles não queriam consultar Deus, eles não queriam consultar um juiz, uma autoridade. Eles queriam fazer a sua própria vontade, fazer o juízo com as próprias mãos, fazer ali aquilo que eles achavam certo. Perceba que essas pessoas, essa tribo dos Danitas aqui, eles fazem ali o papel daquelas pessoas que não buscam a Deus primeiro. Elas são a sua própria autoridade e elas querem fazer a sua própria vontade. Então, elas não estão nem aí se está agradando a Deus, se não está, se estão consultando a Deus ou se não estão. Eles apenas querem fazer a vontade deles. Eles querem fazer a justiça com as próprias mãos. Os Danitas aqui pensavam a mesma coisa. Não podemos confiar nas nossas forças. Nós não podemos achar que a gente sabe aquilo que é melhor, aquilo que é mais reto. Precisamos confiar em Deus, sabendo que Ele faz e vai fazer o melhor para o nosso próprio bem. Deus, a Bíblia fala que a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. Deus sabe de tudo aquilo que a gente precisa. A gente não tem por que reclamar, a gente não tem por que desconfiar de Deus ou achar que a gente pode mais. Chega a ser um absurdo isso. Então, nós precisamos confiar em Deus e saber que Ele vai fazer o melhor. Nós podemos aqui perceber também ao longo dessa história pontos que são vividos até hoje pela sociedade. Então, nós vamos continuar lendo esses versículos e fazendo a explanação deles. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E que é que tens aqui? Ele respondeu: Assim e assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sobre as vistas do Senhor. Então perceba aqui o inventando algo sobre Deus. Aquele sacerdote, aquele levita, no caso ali, ele não tinha nada de espiritual, ele não tinha nada de Deus, ele não tinha nada ali para consultar o Senhor, porque quem fazia isso era o sacerdote. Ele não consultou a Deus, ele falou o que ele queria e ele falou aquilo que ia agradar as outras pessoas. Então, por exemplo, aquela tribo falou assim: consulta Deus por nós. Você acha que ele foi orar a Deus? Aqui não fala, e ele orou ao Senhor e Deus lhe respondeu. Não. Aqui está falando assim, ele disse: vai em paz, o seu caminho está nas vistas do Senhor. Quantas pessoas hoje estão sendo enganadas pela sua própria vontade, achando que Deus está aprovando o caminho que elas estão, e Deus, na verdade, não tem nada a ver com isso. Deus está falando A, a pessoa está praticando B, C, D.
totalmente diferente dos planos do Senhor. Nós podemos perceber aqui o quanto as pessoas estão equivocadas, o quanto as pessoas estão se enganando a elas mesmas. Nós também percebemos aqui que muitas pessoas, elas inventam algo de Deus. Então a pessoa começa a falar, eu vi, eu ouvi, eu senti, Deus me falou, Deus me mostrou. E na verdade, Deus não tem nada a ver com isso. Na verdade, é a imaginação do próprio coração. Deus já falava isso até para os profetas, que havia profetas ali que eram usados pelo Senhor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, tinham os profetas aqui da Bíblia, eram usados por Deus, João Batista. Mas haviam pessoas que queriam combater esses profetas. Eles queriam fazer a vontade deles, eles queriam que Deus aprovasse a vontade deles. Então eles falavam assim, não, vocês estão mentindo. Falava lá para Isaías, para Jeremias, para Ezequiel, vocês estão mentindo. Isso aí não é a vontade de Deus, não. Deus fala assim, 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 assim. Deus não tinha falado nada disso. Deus não queria nada disso. Deus não tinha nem falado com aquelas pessoas porque elas não tinham comunhão nenhuma com Deus. Aquelas pessoas não tinham um coração arrependido, aquelas pessoas eram pessoas duras de serviço, aquelas pessoas eram pessoas malignas e Deus não tinha nada a ver com essas pessoas. Então, há pessoas até os dias de hoje, quantas igrejas nós temos visto hoje que estão ali aprovando aquilo que Deus abomina? Quantas pessoas estão falando contra aquilo que está na palavra e elas aprovam o seu próprio caminho, elas acham que aquilo que elas estão fazendo está certo. Quantas pessoas vão até, às vezes, até para um lugar ali para consultar um pastor, para consultar ali a Deus numa igreja e o pastor ali está falando algo totalmente contra aquilo que está claro na Bíblia. Claro, claro. É isso que a gente tem vivido nos tempos de hoje. Eu não estou falando de igreja A, de igreja B, de igreja C. Eu só estou falando como nós estamos num tempo de equívocos e enganos. E a Bíblia mesmo fala que nos últimos dias se levantariam falsos profetas que iriam enganar a muitos e com sinais, tá? E com sinais. Iriam ter ali pessoas nos últimos dias que iriam até curar, mas não iam curar pelo poder de Deus. Iam fazer esses sinais pelo poder do diabo. Iriam fazer esses sinais ali para enganar a muitos. Nós temos que ter o discernimento e nós precisamos ser prudentes. A gente não pode ir com a multidão. Jesus falou na palavra ali no Novo Testamento que as pessoas iriam querer trazer a gente falando assim, olha, o Filho do Homem tá ali naquela casa, tá ali no deserto, tá ali naquele eirado. Ele falou assim, não sigais, porque quando o Filho do Homem vier, ele vai vir como um relâmpago e todo mundo, todo o planeta vai ver quando Jesus voltar, porque vai ser algo nos céus. Ele vai voltar com glória, com majestade. Todo mundo vai ver ali com os olhos humanos e vai saber quem ele é. Até a pessoa mais incrédula desse mundo vai ver Jesus quando ele voltar, né, quando for o dia da volta do Senhor, vai ver e vai acreditar, falar assim, esse é o Filho de Deus. Até na crucificação do Senhor Jesus, os guardas romanos que estavam ali debaixo da cruz, estavam ali servindo o Império Romano e crucificando o Senhor, quando ele morreu, um deles falou assim, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Então, nós não podemos ter essa ficha que vai cair somente quando não tiver mais chance para arrependimento. Quando Jesus voltar, a porta da graça se fecha e aí começa o juízo de Deus. Deus tem nos dado a oportunidade de obedecer e de conhecer, mas cabe a nós. Será que nós temos obedecido? Será que nós temos praticado? Será que nós queremos fazer a vontade de Deus ou será que a gente só quer fazer a nossa vontade? Nós precisamos nos perguntar isso. Nós precisamos querer fazer a vontade de Deus. Outra coisa também que nós precisamos ter na nossa mente, nós precisamos pensar que sem a liderança de Deus, a gente fica seguro de si mesmos. Repare aqui quando esse versículo diz: partiram os 5 homens e chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que por qualquer coisa o oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não havia trato com nenhuma outra gente. Aquela cidade ali, ela é um reflexo daquilo que a gente vive hoje na nossa sociedade, onde elas não possuem liderança. A Bíblia fala bem claro aqui que não havia liderança sobre essa cidade. Nós percebemos aqui na Bíblia que Deus fala para a gente ser obediente até as autoridades. Nós não podemos concordar com o pecado. Por exemplo, Daniel, quando o rei Nabucodonosor, ele ergue aquela estátua de ouro na forma dele mesmo, só que ele ergue grande, assim, uma coisa enorme, gigantesca. Talvez nos nossos dias, aquela estátua iria ser um ponto turístico. As pessoas iriam até lá para tirar fotos
fosse para prestar adoração para aquela imagem. Mas ele fala que todas as pessoas tinham que adorar aquela estátua. O Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali na Babilônia, mas eles não se venderam. Eles falaram, não, eu não vou me prostrar, eu não vou me adorar. Era a ordem do império adorar. Quem não adorasse iria ser morto. Eles falaram, eu não vou adorar. A gente tem que ser obediente enquanto não contraria a nossa fé. A partir do momento que tem algum edito real onde nós temos que prestar a adoração a algo ou a alguém, aí já está ferindo a nossa fé. Então, Deus fala assim, para a gente ser obediente à autoridade, que é isso que eu estou falando aqui, né? Que aquela cidade não tinha uma autoridade. Mas nós precisamos ter parâmetros fixos na palavra. Nós precisamos obedecer, sim, honrar a autoridade, mas nós não precisamos concordar, não devemos concordar com algo que fere a nossa fé, que fere os nossos princípios. Quando nós vemos em Esther que aquele homem, Amã, ele forma um plano para matar todos os judeus, porque ele queria que Mordecai se prostrasse perante ele. Ele nem rei era, mas ele queria que ele se prostrasse. Aquele homem tinha sede de adoração. E a gente vê que no fim, Esther busca Deus, o povo judeu busca Deus, Mordecai busca Deus, e Deus vem com a resposta, e aquilo que ele tinha, aquele homem Amã, planejado contra Mordecai e contra todos os judeus, recai para ele e para a família dele, porque ele estava ali querendo exercer uma autoridade que não lhe era devida, que não lhe era dele. Então nós percebemos aqui que nós precisamos sim ser sujeitos à autoridade, mas nós não podemos negar a nossa fé em nome de autoridade. E muitas vezes eu não estou falando agora simplesmente de fazer um edito, né, e só entregar. E vai chegar o tempo que vai isso acontecer sim, quando o anticristo vier. Mas hoje muitas vezes é em algum lugar que você não pode ali, hoje por exemplo nas escolas, você não pode falar graças a Deus que vai ter alguém falando assim, você tá aqui falando sua fé, você não pode falar graças a Deus. Eu já presenciei casos assim. De uma pessoa falar assim, Deus, você não pode falar sobre Deus. Não fale sobre Deus, você tá aqui pregando sua fé. Mas eu falei Deus, falei o nome de Deus. Não, você não pode falar aqui, você não pode pregar sua fé. E escolas. E aonde que uma pessoa dessa está certa? E essa pessoa nem era professor. Essa pessoa era um aluno, como todas as outras pessoas ali eram. Então, nós não podemos ser pessoas desobedientes à palavra para fazer a vontade do outro que está contra Deus. Então, nós podemos perceber também aqui a estratagema. Quando eu vou ler aqui, continuar o relato, lendo o relato dessa história, e nós vamos perceber a estratagema dessas pessoas, da tribo dos Danitas aqui no caso, e a estratagema que Satanás usa até os dias de hoje, onde diz assim: Então voltaram a seus irmãos a Zorá e a Estaol, e estes lhe perguntaram, o que nos dizes? Então disseram, disponde-vos e subamos contra eles, porque examinamos a terra, e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vos-la entregou nas vossas mãos, e é um lugar onde não há falta de coisa alguma que há na terra. Repare só uma coisa, vou continuar lendo esses versículos, mas repare que eles achavam que era Deus que tinha entregado. Eles estavam fazendo ali o mal para o próximo, Deus não tinha entregado nada para eles, porque eles não haviam nem consultado a Deus. Eles tinham consultado um homem equivocado que achava que era sacerdote, e na verdade não, nem sacerdote ele era. Então, essas pessoas eram equivocadas, e elas achavam que elas estavam fazendo a vontade de Deus. Mas eu vou continuar lendo para vocês verem onde que essa história vai parar. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Manaé-Dan, até o dia de hoje. Está por trás de Kiriat Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados com suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra.
Repare aqui a estratagema. Então eles foram lá naquela terra, tomaram posse mesmo contra a vontade do Senhor. Depois, não satisfeitos, eles foram na casa de Mica também. E aí pegaram aquele levita que se achava que era sacerdote. Ele achava na cabeça dele, né, que a consagração que Mica fez ali a ele, promovendo ele, valia alguma coisa, né? Então eles achavam isso. Foram e quiseram pegar o homem também. O inimigo, Satanás, sempre usará de estratégias para nos enganar. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa alma, ele quer nos levar para o inferno. E como ele destrói a alma do ser humano? Enganando. Satanás, ele quer enganar os nossos corações e nos tornar pessoas equivocadas, fazendo-nos pensar que nós temos feito a vontade de Deus. Por isso precisamos estar com o discernimento do Espírito Santo dentro de nós, porque quando nós temos o Espírito Santo nos conduzindo, nós não seremos enganados, porque nós temos esse discernimento. Então nós precisamos sim prestar atenção nessa história aqui que aconteceu, verídica, e pensar: eu não quero ser enganado. Eu não quero ser uma pessoa equivocada, achando que eu tô fazendo a vontade de Deus e não tô. Eu não quero ser um homem como esse levita, que queria ali a todo jeito. Ele tinha uma ganância dentro dele, que ele queria fazer a vontade dele e ele queria ser popular. Então ele queria já ser sacerdote, ele já queria oficializar e ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Ele enganava as pessoas e a si próprio. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos fazer a vontade de Satanás. Outra coisa que nós percebemos aqui que vai acontecer é a proposta. É um ponto muito importante da decadência maligna. Como eu falei até no episódio anterior, Satanás sempre vai vir com propostas. Satanás vai vir com convites malignos para nos enganar. E diz assim: entrando eles, pois, na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdotes na casa de um só homem, do que seres sacerdotes de uma tribo e de uma família em Israel? Então, repare aqui, que esses homens aqui, eles ainda foram ali com aquela proposta, mas eles não tiveram nem temor por aquele levita, né? Que eu não vou nem chamar ele de sacerdote, ele era um levita mesmo. Então, o inferno também nos faz propostas. Ele quer nos fazer agir da maneira que ele tem ali, que ele acha certo, como aqueles homens fizeram, mas não podemos sair da nossa posição de cristãos. Nós não podemos virar as costas para a palavra de Deus, pois devemos ser fiéis em tudo. Precisamos ser fiéis a Deus. Aqueles homens ali, essa tribo de Dan, eles achavam que eles estavam podendo. Então nós já conseguimos uma cidade, agora nós vamos roubar tudo que está na casa de Mica e ainda vamos pegar um sacerdote para nós. Vamos ainda ganhar um sacerdote. Eles achavam assim que o poder estava na mão deles. Então repare aqui que Satanás, ele também quer fazer isso conosco. Satanás, quando ele faz propostas para nós e nós rejeitamos porque vai contra a vontade de Deus, ele quer o quê? Colocar medo no nosso coração. Então você não vai aceitar? Então vai acontecer isso, isso e isso aqui se você não aceitar. Olha, se você não concordar com aquilo que está contra a palavra de Deus, porque a gente trabalha aqui dessa maneira, vai acontecer isso, isso, isso e isso com você. Nós não precisamos deixar o nosso coração temoroso, pois o Senhor é o nosso juiz. E o Senhor está do lado daqueles que fazem a vontade dele. O Senhor é aquele que vê que tem um memorial perante ele, daqueles que o buscam, daqueles que o obedecem, daqueles que fazem a sua vontade. Então, nós precisamos ser conduzidos por Deus, ter discernimento, falar não para Satanás, falar não aos demônios, ser contra esses parâmetros malignos. E nós não vamos ser amigos de várias pessoas fazendo isso. Quando nós decidimos obedecer a Deus, muitas pessoas vão nos virar as costas, pessoas vão querer nos trair, vão querer fazer fofoca, vão querer... Satanás vai querer mover todas essas pessoas que estão fazendo a vontade dele contra nós, mas a nossa luta é espiritual. Quando a gente vê com os nossos olhos isso acontecer, nós podemos ter certeza que o Senhor está lutando por nós. Então nós podemos perceber que aquele homem era um homem levado pela sua própria ganância. Tanto o levita, tanto a tribo dos danitas. Aquele levita era conduzido pela sua soberba e pelos seus desejos. Por isso aceitou aquele convite. Não podemos ser levados pelos nossos desejos, nem pela ganância e muito menos pela soberba. Então aqui a gente percebe o exemplo disso. Nós não podemos ser levados pela nossa cobiça, como aquele homem, aquele levita foi levado. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e cumprir aquilo que Ele nos designou.
Outra coisa muito importante se encontra nos próximos versículos que nós vamos explanar agora, que diz assim: Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-se, disseram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Respondeu-lhes: Os deuses que eu fiz me tomaste, e também o sacerdote que vos foste. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou-se e tornou para sua casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não havia trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reobote, reedificaram a cidade e habitaram nela. Nós podemos aqui perceber que a solidão fez aquelas pessoas também perderem a cidade. Nós podemos ver aqui que aquele povo não tinha governo, aquele povo não tinha trato com ninguém e ninguém pôde ajudá-los, porque eles estavam longe de tudo e de todos. Então, nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo, com a igreja invisível. Então, nós precisamos sim ser pessoas que vão até pedir para Deus mesmo, para Deus colocar as pessoas certas no nosso caminho. Precisamos primeiramente ter comunhão com Deus, com o Pai, e depois ter comunhão uns com os outros. Comunhão com as pessoas que Deus coloca que são dele. Então, nós precisamos também ser pessoas ter pessoas do nosso lado que comungam da mesma fé que a gente tem. Pessoas que vão ali obedecer a Deus, pessoas que também vão ser fiéis ao Senhor, pessoas que nos orientam segundo a palavra de Deus, pessoas que andam juntos para o mesmo propósito. Nós precisamos ser essas pessoas e nós precisamos andar junto com essas pessoas também. Outra coisa também que nós percebemos aqui é a desobediência generalizada, como nós podemos ver que aquela tribo, ela se aproximou daquela cidade e tomou posse, mas porque eles não tinham ali a proteção, primeiramente de Deus e também do próximo, né? Eles também não estavam ali resguardados junto com as tribos de Israel, eles não tinham ali aquela comunhão, aquela proteção. Nós também podemos perceber aqui os próximos versículos que falam sobre a desobediência generalizada, onde diz assim: Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera Israel, porém outrora o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Então aqui a gente percebe essa desobediência generalizada. Aquilo que começou em Mica e sua mãe passou para as outras tribos de Israel. Perceba que aqui ainda está falando que eles ainda escolheram outros sacerdotes para oficializarem ali. E isso perdurou até o dia do cativeiro do povo de Israel. Então perceba que muitas vezes os erros não param apenas na pessoa que cometeu, mas vão se tornando uma bola de neve e vão trazendo consequências e pecados para todas as outras pessoas. A idolatria começou com uma família e por fim já estava em uma tribo inteira. A desobediência e o pecado também são assim, começam pequenos, mas terminam em generalização na sociedade. Então a gente percebe que aquilo que se tornou, que já era pecado, que já não era agradável aos olhos do Senhor, se tornou em grandes proporções. Então perceba que quando nós combatemos o pecado dentro de nós, nós estamos primeiramente obedecendo a Deus, fazendo bem a nós mesmos, retirando aquilo que é condenável, retirando aquilo que é abominável aos olhos do Senhor, e nós estamos também fazendo bem para o próximo, porque se Mica não tivesse furtado a imagem de sua mãe, e a mãe dele não tivesse furtado o dinheiro de sua mãe, e a mãe dele não tivesse feito aquela imagem, isso não teria acontecido. Nós também podemos perceber aqui que as trocas malignas, que é quando se troca Deus
por ídolos. E isso acontece não somente naquela época, né, com aqueles ídolos de escultura, mas acontece até hoje com a idolatria generalizada, com a desobediência generalizada. E a gente pode ver isso também no versículo 31, onde diz assim: assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Perceba isso, que eles quiseram substituir a casa de Deus, quiseram substituir o culto a Deus, o sacrifício ao Senhor. Desse modo, aquele povo trocou o senhorio de Deus pela idolatria aos ídolos. Não podemos cometer este erro de abandonar ao Senhor por algo vão, por algo que é demoníaco, por algo que é diabólico. Perceba que o início estava Mica e sua mãe, né, a sua família ali. E eles cometeram os equívocos e a idolatria, né? E o roubo também, que Mica não se arrependeu, né? Ele apenas ali sentiu medo das maldições que a mãe lançava. O meio, né, que tem um início, meio, fim e na atualidade. O meio já era o levita, que era um indivíduo que queria uma independência, estava ali querendo ser independente, procurando ali aonde ele achasse melhor ficar, e a desobediência, que ele também desobedecia a Deus. E o fim ali daquela história já estava na tribo de Dan, na sociedade, né, que ela representava a sociedade daquele tempo, e também os justiceiros, essa tribo de Dan, eles cometeram o pecado de ser os seus próprios justiceiros, fazer justiça com as próprias mãos, e eles também eram idólatras. Eles roubaram os ídolos que estavam na casa de Mica e chamaram um sacerdote também para ser um oficial entre ele e aqueles ídolos. E esse erro também se repete na atualidade hoje, sendo o retrato da sociedade atual. Isso nos mostra a sociedade cega, destruída, sem liderança, sem vigilância e segura de si mesma, como aquela cidade que se chamava Laís, onde os danitas, né, a tribo de Dan, tomou posse, que era uma sociedade que estava ali sem autoridade, não tinha vigilância, não tinha ali aliança de segurança com Israel, não tinha ali aquela proteção de Deus e do povo de Deus. Então, quando os danitas chegaram, a tribo de Dan chegou, eles conseguiram saquear a cidade, derrubar a cidade, queimar, né? A Bíblia fala que na verdade eles estavam queimando também a cidade e colocaram o próprio nome ali da tribo deles, que era Dan. Então, nós podemos perceber aqui que esses erros, esses pecados, eles se repetem durante toda a história da Bíblia e durante também a história da humanidade. Perceba que esse estudo do vídeo anterior e desse vídeo, a gente conversou sobre 2 capítulos. O capítulo 17 e o capítulo 18 de Juízes. E dentro desses 2 capítulos, quantos pecados foram cometidos? Quanta desobediência generalizada, quantos equívocos, quantas coisas, quantas falsas ilusões, achando que, né, estavam ali agradando a Deus, oficializando perante Deus, e na verdade eles estavam sendo idólatras e não tinham nada a ver com Deus, estavam desobedecendo a Deus. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês hoje, que nós venhamos vigiar os nossos caminhos, que nós venhamos realmente ser pessoas cada dia mais parecidas com o Senhor e que nós não venhamos pecar, que nós não venhamos ter esses mesmos pecados que Mica, sua mãe, sua família, aquele levita e toda aquela tribo teve, que é o pecado de se voltar contra Deus, a idolatria, os equívocos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!